amarelos, menina dos fósforos, que anda de chinelos. Menina dos fósforos, cabelos amarelos, petisca tremoços e come cogumelos. Menina dos fósforos, feliz e encantada, vendo sua avó numa estrela animada. Olá a todos, o meu nome é José Miguel Vitória Rodrigues, sou natural do concelho de Abrantes, mais propriamente na freguesia do Rocial Sul do Tejo, e há cerca de 30 anos atrás, mais propriamente no ano 1990, iniciei os meus estudos musicais, na altura de um ponto de vista de um hobby, na Escola de Música da Sociedade de Instrução Musical Rociense. Iniciei os estudos musicais com o meu avô, Fernando Oliveira Rodrigues, e também com o senhor que ainda hoje por lá anda pelas lides, o senhor António Mingote. Longe de mim de saber que naquela altura, em 1990 e nos anos subsequentes, ali em 1994, 1995, longe de mim de saber que a música seria a minha atividade profissional. Hoje em dia sou músico profissional, sou maestro, compositor, professor, e atividades que eu iniciei mais ou menos nessa altura. Na altura comecei a aprender música, mais propriamente no dia 3 de julho de 1990. É verdade. O meu avô tomou na altura a amabilidade de registar num pequenino papelinho que eu encontrei há algum tempo atrás o dia exato que eu comecei a aprender a estudar solfejo. E também registou o primeiro dia que eu comecei a ter aulas de saxofone. Portanto, foi o dia 11 de setembro de 1990. É verdade. Um documento histórico. As pessoas mais antigas tinham destas coisas de querer registar tudo, deixar tudo bem registadinho, para depois, nos anos vindouros, nos lembrarmos do nosso percurso. Nessa altura eu iniciei as minhas descobertas musicais, ou melhor, comecei a tentar descobrir o que era a questão do tocar, também por ensinar. Comecei na altura a dar pequenas lições aos jovens, um pouco mais novos que eu também, na altura, e cedo me comecei a entusiasmar por esta atividade que é a música. Hoje em dia desenvolvo, como eu disse, a minha atividade profissional em redor do ensino, propriamente dito. Sou professor de formação musical e classes conjunto, coro e orquestra no Conservatório de Música em Santarém. Atualmente desenvolvo atividades e projetos fora do Conservatório em meu nome pessoal, como sempre o fiz, como é o caso do projeto Primeira Aula de Música, um projeto virado para o ensino da música e também para a formação de públicos. Mas é à minha terra que eu normalmente gosto de regressar depois de um dia de trabalho normal, ou depois de ir fazer algum concerto fora, ou alguma formação, seja onde for. Sabe bem, quando nós chegamos ali na A23, ali na zona da Amoreira mais ou menos, e começamos a avistar a nossa cidade florida, e um pouco mais à frente nós começamos também a avistar a nossa fortaleza. Abrantes para mim é uma cidade, além de ser a minha cidade-mãe, não é? A cidade onde nasci, que me viu nascer, para a música também. É uma cidade de inspiração, especialmente do Rio Tejo.
Aliás, o Rio Tejo já foi alvo de uma composição minha para a banda e a orquestra de sopros Aquapolis, uma abertura que foi estreada em 2015, exatamente no Aquapolis. Sendo eu natural de uma freguesia ribeirinha, também procuro sempre a zona ribeirinha junto ao rio para procurar a minha criatividade, para procurar a minha tranquilidade. Daí também viver numa pequena aldeia junto ao rio. Depois também é importante nós termos em linha de conta que a nossa cidade não é uma cidade do faz de conta na questão da música, é uma cidade que tem fortes tradições musicais. Não só de Abrantes têm saído vários músicos que têm procurado levar a sua vida musical à frente, na área profissional. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, vários têm sido os jovens que têm procurado fazer isso. Mas também, se recuarmos a alguns séculos na história, vamos verificando que vários personagens musicais têm marcado a nossa cidade no ponto de vista do ensino da música, no ponto de vista da composição. E estou-me a referir especialmente a um compositor, um grande músico na sua época, António Leal Moreira. António Leal Moreira foi não só nada mais, nada menos do que o primeiro diretor do Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa. Morou em Abrantes, era de Abrantes e levou Abrantes para, digamos, não foi para o mundo, mas foi para Lisboa. Eu gostaria de me associar a esta causa de Abrantes para o mundo, porque eu acho que isso já acontece, de Abrantes para o mundo, através de inúmeros projetos que a própria autarquia tem vindo a desenvolver já de alguns anos a esta parte. Mas gostava de me associar a esta causa, principalmente porque acho que nós, músicos, temos essa responsabilidade, nós artistas, mas também para mostrar um bocadinho daquilo que vai acontecendo na nossa cidade. Por vezes há aquela questão que em Abrantes não se faz nada, não acontece nada, mas não concordo muito com essa opinião. Daí associa-me a esta causa de Abrantes para o mundo e sobretudo aqui do meu estúdio, do meu espaço, da minha casa, para todos vós, vou tocar um tema que se chama Vuelvo ao Sur, de um compositor que me marcou muito enquanto eu estudava saxofone no Conservatório Regional de Tomar, com o meu professor José António Ferreira Lopes, na altura. Porquê de eu ter escolhido música de Piazzolla para me associar a esta causa? Sobretudo pela influência que esse compositor teve em mim nessa época, estamos a falar também há cerca de 20 anos atrás, 17, 18, por aí, porque na altura o meu professor tocava, e ainda hoje toca, num quarteto de saxofones chamado Saxofinia. Eles na altura andavam a gravar um disco que se chamava As Quatro Estações de Piazzolla. Aliás, a obra era As Quatro Estações, mas o disco chamava-se Astor Tango. E então, como eu fiquei apaixonado por esse estilo musical, as acentuações, os ritmos e aquilo tudo, a própria musicalidade das linhas melódicas que este compositor mete sempre nas suas peças. E então resolvi presentear-vos com esta interpretação Vuelvo ao Sur. Depois já vou tocar outra musiquinha para vós.
Astor Piazzolla é um compositor nascido e viveu na Argentina, viajou também por este mundo fora. É um compositor de início do século XX e foi um compositor que se marcou muito pela modernidade do tango. Como sabemos, o tango é um estilo de música característico da Argentina e ele dedicou-se muito à modernização do tango. E então vários têm sido os instrumentistas, os músicos por esse mundo fora, que se têm dedicado a executar música de Astor Piazzolla, um compositor argentino que também se destacou muito pela interpretação de um instrumento fabuloso, podemos dizer, entre muitas aspas, desculpem-me os acordeonistas, mas é um instrumento muito parecido com a concertina, talvez um bocadinho mais pequenino, chamado bandoneon. Fica um convite para vocês escutarem música de Astor Piazzolla, um compositor interessantíssimo, com muita boa música escrita em várias formações. E eu vou tocar mais uma música para vós que se chama Milonga for Three, de Astor Piazzolla. Espero que gostem.
tenham gostado desta Milonga for Three da Astor Piazzolla. Estamos conectados com este tipo de música, este tipo de géneros musicais, chamado tango argentino, e uma coisa eu garanto-vos, que nós, se toda a gente dedicar-se um bocadinho à tranquilidade, à procura de alguns momentos assim mais relaxados, certamente nós todos iremos ultrapassar este período com maior tranquilidade. Há uma preocupação, sim, é verdade, mas com tranquilidade. Não se esqueçam, estamos todos on com a música, com a hiperligação de Abrantes para o mundo das nossas casas. Um grande abraço para todos e obrigado pela oportunidade.